E aí, pessoal? Tranquilo? Como é que vocês estão na quarentena aí? Provavelmente todo mundo meio ansioso para voltar às aulas, né? Eu poderia dizer que eu estou com saudade de vocês, mas para isso eu teria que realmente ter conhecido vocês primeiro. Mas enfim, vamos ver o que importa. Na última aula nós começamos a falar sobre reações inorgânicas e hoje nós vamos continuar. Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a reação de simples troca, que é deslocamento, e a reação de dupla troca. Só queria adiantar para vocês que semana que vem eu estou pensando em fazer uma live, que é o assunto da próxima aula, que vai ser química nuclear, que é um assunto bem tranquilo, não vai ser muito demorado, vai ser mais de boas. Então eu estou pensando em fazer uma live para também começar essa ideia. E para isso eu vou trocar de aula com o professor Vitor, que dá aula de biologia na terça-feira. Então ele vai para a segunda, a partir da semana que vem, e eu vou para terça, para conseguir dar esse horário, porque na segunda eu não tenho disponibilidade nesse mesmo horário que eu tô. E é basicamente isso. Eu espero que vocês já tentem se organizar para ajudar nessa aula. Eu já falei com o professor Vitor, tá tudo certo. Então, quem puder comparecer, eu vou agradecer muito. Para quem não puder, eu vou gravar a aula, vou fazer os cortes bonitinhos e postar na aula depois com direcionamento, exercício, etc. Hoje eu descobri que eu tenho acesso à apostila K2. Eu não estava encontrando até agora, mas eu descobri que eu tenho acesso a todas as apostilas, na verdade. E eu vou com certeza fazer esses exercícios, fiquem ligados na lista, mas na apostila K2, para quem tiver acesso porventura, tá na página 24 a 28, esse assunto que a gente vai comentar aí, e comentamos na última aula também. Vamos lá. Primeira coisa, reações de deslocamento. Como a gente já viu, reações de deslocamento tem a ver quando tem uma substância química composta e uma substância química simples. Ou seja, composta é aquela que comecei aqui no exemplo, A B, dois elementos ou mais elementos químicos, e a simples é quando só tem um elemento químico, só um átomo de um elemento. Ou pode ser mais de um átomo também, mas só de um elemento químico. Que vão reagir e vão trocar as posições. Um átomo vai se deslocar e vai começar a fazer, vai se relacionar com a outra. Eu vou desmanchar uma substância composta e formar uma nova composta e uma nova síntese. Basicamente isso. Só que para ocorrer uma reação de deslocamento, eu preciso atender a um conceito de reatividade. Esse conceito de reatividade vai depender se eu estou trabalhando com metais, se eu estou trabalhando com metais, para que um consiga deslocar o outro. E como isso vai ocorrer, a gente vai ver mais à frente. Mas a princípio eu tenho reações de deslocamento envolvendo metais e ácidos, seriam metais e metais, e reações de deslocamento envolvendo somente não metais. Primeiro, a gente tem que entender o conceito de reatividade dos metais. Basicamente, eu acho que eu não comentei com vocês nas propriedades periódicas, mas os elementos químicos também possuem reatividade. E é uma propriedade periódica também, que vai influenciar nas reações químicas. A reatividade de um elemento é a capacidade que tal elemento possui de deslocar outro em uma reação de deslocamento, ou seja, uma reação de simples troca. Aqui eu fiz para vocês a linha de reatividade, do mais reativo para o menos reativo. O que a gente pode entender aqui? Que eu tenho o lítio, que é mais reativo que o potássio, que é mais reativo que o cálcio, e vai, que é mais reativo que o hidrogênio, mais reativo que o cobre, a prata, o platina e o ouro. Aí você pensa, tá, mas por que o hidrogênio está ali no meio? Bom, é uma fila de reatividade dos metais. Mas eu coloquei o hidrogênio só para você utilizar isso daqui mais à frente. Você vai precisar desse hidrogênio depois, confia em mim. Mas basicamente, aquele elemento que é mais reativo, ele pode deslocar numa reação aquele que é menos reativo. Mas aquele que é menos reativo não pode deslocar o mais reativo. A gente vai ver nos exemplos. Por exemplo, eu tenho uma substância composta que é formada por um metal, e uma substância simples que é formada por um metal. Essa substância simples, ela tem que ser mais reativa que o metal da substância composta para conseguir trocar de lugar com ele. Se o metal que tiver na substância simples for menos reativo, ele não vai conseguir roubar aquela ligação, ele não vai conseguir interagir direito. Mas, trabalhando nessa fila de reatividade, como é que eu posso analisar? Se você presta atenção, aquele metal que é mais nobre é sempre menos reativo. Pode ver, o ouro é o metal menos reativo que existe. E é por isso que o ouro, quando você tem cordões de ouro, tem anéis de ouro, ele não oxida. Ele vai enferrujar mais devagar.
Por isso que muitas vezes, se você tiver um cordão ou um anel que é puramente ouro, 24 quilates, você pode tomar banho com ele tranquilamente que não vai dar nada. Porque ele é puro ouro. Ele não vai reagir com a água, ele não vai oxidar, ele não vai enferrujar, nem nada do tipo. Ele é puro ouro. O ouro não reage com nenhum outro metal, não reage com nada. E essa tabela, ela pode ser simplificada da seguinte forma. Os metais alcalinos são mais reativos que os metais alcalinos terrosos, que são mais reativos que os metais comuns, que são mais reativos que o hidrogênio, que são mais reativos que os metais nobres. Ou seja, quanto mais nobre é o metal, menos reativo ele é. E o hidrogênio, ele é mais reativo que todos os metais, menos os metais nobres. Os metais nobres é bom você guardar, que é o cobre, a prata, a platina e o ouro. Agora, reações de deslocamento envolvendo metais. Primeiro você vai analisar que nessas reações eu sempre vou ter um sal, que é um metal em um metal, como você lembra lá, fazendo uma reação iônica. E eu vou ter um metal numa substância simples e esse sal na substância composta. E o metal da substância simples, nas reações de deslocamento que ocorrem de fato e envolvem metais, sempre vai roubar o ânion da substância composta, do sal. Ou seja, eu vou desfazer o sal que está feito, a substância simples vai roubar esse ânion do sal e vai formar uma nova substância simples formada pelo cátion. Mas vamos lá. Temos dois experimentos. No primeiro experimento, eu tenho uma placa de zinco metálico numa solução aquosa de sulfato de cobre. 2. Ou seja, aí o CuSO4. Ou seja, você acha que vai ocorrer essa reação de verdade? Vamos analisar um pouquinho. Eu tenho o zinco, que está no estado sólido, é a substância simples, e eu tenho o sulfato de cobre, está aquoso ali numa solução, e forma um sal, onde eu tenho o cobre como metal, e eu tenho o sulfato como o ânion, no caso, o ametal. Você acha que o zinco vai deslocar o cobre e roubar a posição dele? Ou você acha que isso não vai acontecer? Lembra lá dos metais mais nobres não reagirem. Aqueles metais que têm a maior reatividade vão sempre ocupar o lugar. Aqueles metais que têm maior reatividade vão sempre ocupar o lugar daqueles metais que têm a menor reatividade. Ou seja, o zinco está ali entre os metais simples, metais mais tranquilos. E o cobre é um metal nobre. Ou seja, a gente vê aqui na tabelinha que o zinco, como metal comum, é mais reativo que o cobre, que é um metal nobre. Mesmo parecendo cobre não sendo tão nobre, mas ele é nobre sim, confia em mim. Então, o que acontece? O zinco, ele tem maior reatividade que o cobre, então ele vai ocupar o lugar dele. A gente vê aqui que o cobre vai passar para o estado sólido, ou seja, ele vai trocar de lugar com o zinco, e o zinco vai passar a ser o cátion do sal. Ou seja, o zinco desloca o cobre no composto. Agora, a gente vem aqui na outra substância, no outro experimento. Coloca uma placa de cobre metálico numa solução aquosa de sulfato de zinco. Ou seja, a gente inverteu os casos. Você acha que o cobre vai deslocar o zinco nesse sal? Bom, só você lembrar, metal mais reativo desloca metal menos reativo. Mas metal menos reativo não desloca metal mais reativo. O cobre é um metal nobre, então ele não vai deslocar o zinco, que é um metal menos nobre e mais reativo. Ou seja, o cobre não desloca o zinco no composto. Essa reação não ocorre. Agora a gente vai para reações de metais com ácidos. A gente tem um experimento aqui de uma chapa de ferro metálico e outra de uma chapa de ouro, em dois recipientes separados. E elas vão estar imersas em solução aquosa de ácido clorídrico. Ou seja, eu tenho dois potes. Num pote eu tenho ácido clorídrico com uma placa de zinco, na outra eu tenho um pote com uma solução de ácido clorídrico e uma placa de ouro. Você lembra lá na mesma tabela que o zinco ele estaria em metais comuns e ele é mais reativo que o hidrogênio. Enquanto isso, o ouro ele ali é o metal mais nobre e ele é o metal menos reativo. Então ele é menos reativo que o hidrogênio. Então o que significa? Ah, Pita, então pera lá. O hidrogênio vai ser como se fosse um metal. E a reatividade dele vai ser comparada com a reatividade dos outros metais para ocorrer a reação. É isso mesmo? É exatamente isso que você pensou. O hidrogênio ele vai ocupar uma posição.
E todos os metais que forem mais reativos que ele vão deslocar o hidrogênio, como se fosse um metalzinho. E os metais que são menos reativos não vão deslocar. Ou seja, ali o zinco vai roubar o lugar do hidrogênio, formando um gás hidrogênio ali e uma solução de cloreto de zinco, mas o ouro não vai deslocar o hidrogênio, porque ele é menos reativo. Ou seja, não vai ter uma reação e vai continuar tendo a placa de ouro e o ácido clorídrico. Aí é por isso que o ouro, 24 quilates, não vai oxidar. Porque se ele não reage nem com ácido clorídrico, como é que ele vai reagir com água no banho? Por isso você pode tomar banho com um pingente de ouro, um brinco de ouro, anel de ouro tranquilo. É por isso que aqui em casa ninguém toma banho com nada, né? Nenhum anel, nenhum pingente, porque muitas vezes nada é puro, na verdade, não tem nenhuma prata pura, nem cobre é puro aqui em casa. Então sempre vai ter um alumínio ali que vai acabar oxidando quando estiver tomando banho. E mesmo se eu comprar alguma coisa que for 24 quilates, que já vai ser mais cara que a minha vida inteira, com certeza vai ter medo de tomar banho com aquilo, né? Porque vai que é 23 quilatezinhos ali, tem um pouquinho de alumínio, já vai oxidar, vai ferrar o anel inteiro. Mas é isso daí. Aí, a gente já conversou, né? Isso ocorre porque o zinco é mais reativo que o hidrogênio, mas o ouro é menos reativo. E agora, a gente vai ter que aprender a fila de reatividade dos não metais. Assim como a gente tem uma fila de reatividade para os metais nas reações de deslocamento, vai ter essa mesma fila para os ametais na reação de deslocamento também. E se você olhar, essa fila é o flúor é mais ativo que o oxigênio, que é mais ativo que o cloro, que é mais ativo que o bromo, que é o iodo, que o enxofre. Você vai olhar, Pita, mas eu já vi essa sequência em algum lugar. Essa sequência não me é muito estranha, sabia? E é exatamente, é a mesma sequência da eletronegatividade. Ou seja, para você lembrar a fila de reatividade dos não metais, é só você lembrar a fila de eletronegatividade. Não tem erro. Ou seja, só você lembrar, fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora, que você vai lembrar a fila de reatividade dos não metais. Aí você vai pensar, Pita, mas a dos metais não tem nenhum macetezinho assim? Não, foi mal. Mas você vai ter que lembrar o quê? Que metais alcalinos é mais reativo que metais alcalinos terrosos, que é mais reativos que os metais comuns, metais de transição interna ali geral, que é mais reativo que o hidrogênio, que é mais reativo que os metais nobres. Agora, a fila de reatividade dos não metais, você tem o macetezinho do fui ontem no Clube Brahma. Aí, pera, mas Pita, você esqueceu de colocar o nitrogênio ali no meio. Então, o nitrogênio é um caso especial, porque pouquíssimas vezes o nitrogênio vai fazer uma reação de deslocamento. Pouquíssimas vezes. Então, não se coloca ali o nitrogênio justamente por isso, porque ele é um ametal que é exceção, ele não é reativo. Não faz reação de deslocamento. Às vezes ele pode fazer, se você forçar, se você der uma energia para ele fazer, ele faz. Você dá aquele incentivozinho ali, aí ele pode pensar em fazer. Se você não fizer nada, ele não vai fazer espontaneamente, isso que eu quis dizer. Até que todas essas outras reações, elas podem ocorrer no sentido reverso se tiverem incentivos, né? Mas enfim, o caso aqui a gente está falando de reações espontâneas, que vão ocorrer de fato, naturalmente. Nessas reações, você vai ter íons, obviamente, nessas filas de reatividades, e os íons que não participarem dessas reações vão ser íons espectadores. A gente vai comentar de íons espectadores mais depois, mas em seguida, né? Mas, na verdade, a gente não vai comentar de íons espectadores, mas se surgirem aí a ideia de íons espectadores, são íons que não participam das reações de deslocamento, só isso. Vamos lá. Aqui alguns experimentozinhos para você ter em mente como é que funciona a reação de deslocamento. Eu tenho uma solução de água de cloro, Cl2, com brometo de sódio, NaBr. Aí eu tenho uma solução aí de aquosa, né, de cloro, e interagindo com o brometo de sódio sólido. Aí você vem comigo, pensa aqui, chega mais, chega mais. Você acha que essa reação vai acontecer? Olha só, lembra do macete. Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Aqueles que estão mais para cá, mais perto do começo da frase, são os mais reativos. Ou seja, fui ontem no Clube Brahma. O cloro, ele é mais eletronegativo que o bromo. Logo, ele é mais reativo que o bromo. Então, ele vai deslocar o bromo na solução. A gente vai ter aí o Br2 aquoso, que é formado, e
o 2NaCl. Logo, o cloro desloca o bromo. Agora, se você fizer experimento reverso, isso não vai acontecer. Porque o bromo ele é menos eletronegativo que o cloro e é menos reativo que o cloro. Então ele não vai deslocar o cloro nunca. Na reação reversa, não ocorre reação e o bromo não desloca o cloro. Bem simples, bem delicinha no pique. Agora, reações de dupla troca. Já é outro começo, outro universo, outras necessidades físicas, biológicas aqui para a gente conversar. Na reação de dupla troca, como a gente já viu, eu vou inverter os íons. Ou seja, se eu tenho um cátion ligado a um ânion reagindo com outro cátion ligado a outro ânion, eu vou trocar os ânions e trocar os cátions. Lembra? Swing de casal? É isso, swing de casal. Tem uma troca ali de casal, tá, uma noitezinha e tal. Você fala, vamos trocar de esposa, vamos trocar de esposa. Tem aquele programa lá do Discovery Home Health que o cara literalmente troca de esposa, né? Troca de esposa no nome do programa. É isso aí, é o swing de casal. Então, quando que vai ocorrer essa dupla troca? Porque eu tenho algumas condiçõezinhas. Como se fosse lá na simples troca, no deslocamento, eu vou ter algumas condições. Que condições são essas? Eu vou ter se formar um precipitado no produto, se o produto formar um composto volátil e se o produto formar um eletrólito mais fraco do que os reagentes. Ou seja, formar um ácido ou uma base mais fraca que o ácido ou a base do reagente. Mas, algumas, só para curiosidade, aqui no livro da etapa, eu estava dando uma olhada, e ele fala que ações de dupla troca é metastese. Então, essa nomenclatura não se usa muito. Em vestibular, normalmente, nunca vai pedir metastese. Sei lá, isso aí parece coisa de biologia, né? Do cromossomo lá, que é a metáfase. Enfim, normalmente vai se usar dupla troca mesmo. Mas se você vir algo parecido com metáfase lá do cromossomo, já sabe que é dupla troca. Vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiramente, por reações de dupla troca com precipitação. O que isso significa? Essa condição diz que para ocorrer a reação de dupla troca, tem que ter um produto precipitado. Obrigatoriamente tem que ter um produto precipitado. E o que é precipitado? É um produto que não é solúvel. É um produto que, a partir de reagentes solúveis, vão formar produtos que não vão conseguir se dissolver nos produtos, no solvente lá. E para isso, a gente tem que entender que existem alguns produtos, alguns precipitados comuns, que sempre vão ser formados. Peter, eu vou ter que decorar toda essa tabela aí? Bom, normalmente você vai ter que ter uma ideia, pelo menos, né? Mas se você souber, normalmente, nas questões vestibular que caem, algum desses produtos aí sempre é o precipitado. Eu tenho o cloreto de... Eu não vou ler todos, né? Mas eu vou ter ali o cloreto de prata, o bromeno de prata, o iodeto de prata, aí eu vou ter o carbonato de cálcio. Carbonatos, normalmente, de esses sais que são formados por carbonato de cálcio, carbonato de eu não sei o que é base, eu acho. Basalto. Talvez seja basalto. Não, basalto é uma pedra, né? Enfim. Normalmente, esses carbonatos de metais, eles vão ser insolúveis. Já é uma coisa para você pensar aí. Agora, hidróxidos de metais de transição também vão ser solúveis. Você tem lá o hidróxido de alumínio. Não, alumínio não. Você tem lá o hidróxido de chumbo, o hidróxido de cobre. Normalmente vão ser precipitados também. Aí a gente vai ter experimentos aqui. O primeiro experimento é um experimento com uma solução aquosa de nitrato de prata com cloreto de sódio. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois sais. Lembra lá da definição de sal? Tenho dois sais interagindo e eles vão originar dois sais diferentes. Lembra? Swing de casal. Ou seja, tem o nitrato de prata, aí a prata vai trocar o nitrato pelo cloro e o sódio vai trocar o cloro pelo nitrato. Formando o nitrato de sódio e o cloreto de prata. Lembra lá que o cloreto de prata é um precipitado. Ele é algo que vai formar um precipitado, vai ser insolúvel nos produtos. Ou seja, se ocorre o precipitado, ocorre a reação. Agora, no outro experimento, eu tenho nitrato de potássio e eu tenho cloreto de sódio. Vai ter o swing de casais
vai formar o nitrato de sódio e o cloreto de potássio. Só que, peraí, você vai olhar aqui, nos produtos, as duas substâncias são aquosas. São dois aquosos. O que significa? Significa que a reação não vai ocorrer, porque eu não tive nada insolúvel. Logo, se eu não tenho um produto insolúvel, a reação não ocorre. Nesse caso que a gente está analisando aqui, né? Ou seja, essa condição não é atendida para a reação ocorrer. A reação de fato não ocorre, mas eu tenho, daquelas 3 condições que a gente comentou, essa primeira não é atendida. Talvez uma das outras seja, mas nesse caso, ela nenhuma outra é. Mas, por exemplo, se uma condição não é atendida, não quer dizer que automaticamente não vai ocorrer a reação. Precisa checar as outras condições primeiro. Mas enfim, uma outra coisa que é um detalhe que ele comenta também no livro Etapa, se você for ler, é que ele fala que quando a água é um produto também, eu não coloquei aqui porque é algo bem genérico, mas quando a água é um produto da reação, ela sempre vai ocorrer também, porque isso conta como um produto insolúvel, porque a água não é insolúvel, né? Não tem como você dissolver água em nada. Então ela não forma precipitado, mas ela é insolúvel. Então fica meio difícil de compreender, mas no Etapa ele trata como um composto molecular, mas o único exemplo de composto molecular é a água, porque é o único que existe de fato. Mas, de fato, a água é insolúvel porque não tem como dissolver água. Então, teoricamente, formaria um precipitado de água, né? Fica meio difícil entender, mas se formar água também vai ser insolúvel, no geral. Agora, outra condição que a reação de dupla troca precisa atender para ocorrer é a formação de uma substância volátil. O que significa? Eu tenho reagentes não voláteis e precisam gerar pelo menos um produto volátil. Obrigatoriamente tem que formar pelo menos um produto volátil. Uma das condições, né? E aí eu dei aqui outros exemplos de substâncias voláteis mais comuns. Eu tenho ácido sulfídrico, eu tenho ácido cianídrico, eu tenho ali o ácido carbônico, eu tenho ali o gás carbônico, eu tenho o óxido de enxofre, o amônia. Aí, esses 3 outros casos aqui a gente precisa comentar. Por que esses casos estão fazendo uma reaçãozinha? Às vezes, na reação de dupla troca, você vai formar uma dessas 3 substâncias. O ácido carbônico, o ácido sulfônico e hidróxido de amônio. O que as substâncias têm de peculiar? São substâncias instáveis. Esses produtos, quando são formados, são instáveis. Eles não conseguem ficar nessa forma de juntinhas na natureza. Então, naturalmente, elas vão se decompor, vão fazer reações de decomposição. Lembra da última aula lá? Da mesma coisa como aconteceu com o peróxido de hidrogênio, com a água oxigenada, eu vou ter que essas reações esses compostos vão se decompor naturalmente. Então, o ácido carbônico vai se decompor formando a água e o gás carbônico, naturalmente, sem fazer nada. Assim, quando for produto, ao invés de ser o produto ácido carbônico, vai ser o produto água e gás carbônico. Mesma coisa nos outros. Vai ser o óxido de enxofre, aí mais água e também a amônia mais água. Aqui, nesse primeiro experimento, eu tenho ácido sulfúrico interagindo com uma solução aquosa de carbonato de sódio, Na2CO3. Duas substâncias não voláteis, estão ali dissolvidas, são aquosas, vão interagir, vão formar o sulfato de sódio, vai ter os suínos casais, e o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, ele não é estável, como a gente comentou ali. Então, o que vai acontecer? Ele vai se decompor para formar a água e o gás carbônico. Logo, qual que é o produto de fato dessa solução? É o sulfato de sódio, a água e o gás carbônico. Ou seja, tem uma substância volátil ali. Se você fizer só o suíno de casais, você vai achar o ácido carbônico. E o ácido carbônico não é volátil. O ácido carbônico, ele está ali, dissolvido às vezes em algumas. Ele é algo que para você manter seria líquido. Para você manter o ácido carbônico estável, teria que ser líquido. Logo, não formaria a substância. Mas a gente sabe que o ácido carbônico ele não é estável naturalmente. Ele vai se decompor, formar o H2O e o gás carbônico, que é um composto volátil. Ou seja, está atendendo aí essa condição. Agora, outra ocasião da reação de dupla troca é quando há a formação de produto menos dissociado. Pita, não entendi direito. O que significa produto menos dissociado?
Basicamente, se eu tenho ácidos e bases nos reagentes, nos produtos, eu vou formar ácidos ou bases mais fracos. É exatamente isso. Eu vou formar ácidos ou bases mais fracos. Como assim? Eu tenho aqui um experimento de ácido clorídrico com acetato de sódio. Você vai ver aí o conceito de acetato de sódio lá com o professor Breno. Mas, basicamente, o que você tem que entender? Que o acetato, ele é como se fosse um ametal, um composto de ametais. Porque ele é uma substância orgânica, né? Mas é como se fosse um composto formado por ametais, logo ele vai ser um ametal. E aí, quando você tem o swing de casais, o cloro vai ficar com o sódio, formando o, o sal cloreto de sódio, que a gente já conhece, e o hidrogênio vai se juntar ao acetato. Logo, eu vou formar o ácido de acetato. Tem uma nomenclatura específica, mas eu não tenho certeza de qual seja. Mas eu acho que é ácido etanóico. Eu tenho um ácido que é ácido etanóico, que é formado, né? Mas enfim, que é um ácido orgânico fraco. Logo, se eu tinha antes um ácido forte, que era o ácido clorídrico, que é um ácido muito forte, por sinal, e depois eu vou ter formação de um ácido fraco, que é o ácido etanóico, logo eu vou ter a formação de um produto menos dissociado. E é uma das condições para ter a reação de dupla troca. A Pita, como é que eu vejo esse conceito de ácido fraco, ácido forte, ácido médio? Então, isso daí é uma aula que o professor Ian vai conversar com vocês depois. Não é muito difícil. Basicamente, uma coisa que vocês têm que decorar só é que todo ácido orgânico é fraco e a HCl, ácido clorídrico, é muito forte. Isso é uma coisa que, se vocês decorarem, vocês estão feitos já. Depois vocês vão ver o conceito de base forte, né, que é todos os metais alcalinos formam bases fortes, metais alcalinos terrosos formam base forte, menos o magnésio e o cálcio formam bases médias. Enfim, é conceito que vocês vão ver depois, mas não precisa se preocupar com isso, que é bem tranquilo. Mas você precisa saber desses conceitos para entender se vai formar um ácido mais fraco ou um ácido mais forte nessa reação de dupla troca. E como é que você sabe que realmente eu tive a ocorrência de um ácido mais fraco ou um ácido mais forte? Você vai fazer a condutividade elétrica. Quando eu tenho ali o ácido forte e o ácido fraco interagindo, os ácidos fortes vão ter uma condutividade elétrica maior que os ácidos fracos. Pita, mas você não tinha me dito lá atrás que os ametais não tinham condutividade elétrica? Então, os ametais, quando eles estão interagindo em compostos aquosos, em soluções aquosas, eles vão se dissolver na reação de dupla troca. Para você ter esse swing de casais, eles vão ter que trocar de íons. O cátion vai ter que trocar de ânion e o ânion vai ter que trocar de cátion, para ter o swing de casais. Então, eu ainda vou ter muitos cátions e ânions dispersos na solução. E quando eu tiver a formação de eletrólitos menos dissociados, de produtos menos dissociados, ou seja, de ácidos mais fracos e bases mais fracas, esses íons vão ficar menos dispersos na solução. Quando eu tenho aqui, por exemplo, o HCl, ele está, de certa forma, aquosa, né? Ele está disperso na solução ali. Quando eu vou transformar isso para o ácido etanóico, eu vou ter uma substância menos dispersa, ou seja, eu vou ter menos íons, menos elétrons na solução. O que vai diminuir a condutividade elétrica. É basicamente isso que você tem que entender. Não sei se ficou muito claro, mas eu espero que tenha ficado, né? Resumindo, para ter uma reação de dupla troca, eu preciso de uma das três condições. Ou seja, se tiver qualquer uma dessas três condições, eu vou atender a uma reação de dupla troca. O que seria? Reagentes solúveis formando ao menos um produto insolúvel, reagentes não voláteis formando ao menos um produto volátil, ou reagentes muito dissociados ou ionizados formando ao menos um produto pouco dissociado, pouco ionizado. É basicamente isso que você tem que saber nas reações de dupla troca. E essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção e por ter acompanhado. E não se esqueçam de que semana que vem eu vou trocar de aula com o professor Vitor. A gente vai fazer um lembrete no dia anterior, etc. Mas fiquem ligados,
porque a minha aula vai ser uma aula ao vivo pelo Google Meet na terça-feira. Eu acho que vou fazer uma coisa legal para vocês. Venham com dúvidas de algumas. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma outra aula passada, você pode trazer que ao final da aula a gente conversa um pouquinho ali, fica um pouquinho depois, tira algumas dúvidas tranquilo, sem problemas. A não ser que alguém tenha algum outro compromisso, né? Mas eu sou um quarentenado que basicamente eu vivo pelo Arcadas. Eu sou viciado em videogame e eu posso ter isso como um problema na minha vida? Pode ser que sim. Mas ainda assim, Arcadas aí tá sendo o que tá me movimentando nessa quarentena. Então, obrigado pela atenção e boa aula a todos. Bons estudos.